É com imenso prazer que eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje. É um jovem palestrante, mas com uma tremenda experiência, do professor professor doutor Tiago Prata, é professor do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Associate Researcher da Mayo Clinic, doutorado e pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e tem pós-graduação pela New York Eye and Ear Infirmary de Nova York Medical College. E hoje nós vamos falar sobre glaucoma no consultório em 2024, nossos principais erros no manejo clínico e cirúrgico da doença. Tiago, um enorme prazer a sua presença aqui Aproveitando conosco. que te dá carona, sua mãe não deixa. Valéria, Vamos, vamos lá, então, tranquilo. tá. Primeiro, agradecer o convite. Tá? Como a gente conversou antes, não é uma aula muito de congresso, né? A gente está acostumado hoje a dar aula em 8, 12 minutos, uma coisa muito, normalmente, muito superficial. Ou você pega um tema muito específico e aprofunda, ou você faz alguma coisa mais superficial, que é a rotina dos congressos hoje. Tá? Então, eu vou, como você me deu tempo, a gente vai fazer uma aula um pouco mais extensa e, enfim, se precisar dar uma acelerada no final, a gente acelera. Eu acho que para todo mundo poder aproveitar. A ideia é uma aula também que amanhã no consultório, quem participar aqui consiga fazer alguma coisa de diferente quando vê um paciente de glaucoma na frente, tá? Foi assim que eu imaginei a aula, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, vou começar aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, de novo agradecer o convite. A ideia é mais ou menos isso aqui. A gente tem colegas de outras subespecialidades, né? Vários mais novos, mais velhos. Eu tenho 46 anos, tá? Então, eu não sou tão jovem quanto a Valéria colocou. Mas eu tenho um monte de gente que fala, pô, Thiago, eu tô com um paciente meu aqui que vai parar de refrativa, tem uma escavação de 0,7, tá com um campo meio estranho, o ACT não bate. O que que você acha? Isso é rotina do dia a dia, sem exagero, tá? O WhatsApp assim, é um banco de discussão de casos que a gente tem hoje, tá? E a ideia, a gente vê que muitas vezes você está tratando quem não precisa, não está acompanhando tão de perto quem precisaria. Poxa, às vezes trata o paciente, não fala de laser. É mais ou menos isso que a gente vai discutir aqui. O que que daria para melhorar hoje em dia, com o que a gente tem de literatura, de tudo, no manejo do paciente com glaucoma no consultório, tá? Esses são os meus conflitos de interesse, todos esses com asterisco são projetos de pesquisa relacionado a... Eu sou professor da pós, né, na Escola Paulista, né? Eu não dou aula na graduação, eu fico com a pós-graduação. Então, tenho bastante alunos de pós. Esses relacionamentos normalmente são isso, é laser para pesquisa de um, campímetro para pesquisa do outro, e nada relacionado com o que eu vou falar aqui. Se algum momento eu falar, eu vou tentar ser o mais isento possível. Então, o que que a gente pensa aqui, né? No não especialista, no tratamento clínico, condições ideais de atendimento, tá? Às vezes a gente fala, pô, mas lá onde eu tô, onde eu faço glaucoma, não tem campo. Então não dá para fazer glaucoma, né? Eu tô lá onde eu faço glaucoma, não tem retinógrafo. Não dá para fazer. Então você tem que encaminhar, a não ser que você esteja numa cidade de 4 mil habitantes. Mas hoje um retinógrafo custa menos que um autorrefrator, né? Então, pensando em condições ideais de atendimento, o que que a gente faz hoje em dia, tá? E baseado em evidência. É óbvio que vai ter minha opinião pessoal para uma outra coisa, mas é mais uma análise crítica do que tem de literatura. Então não tem nada aqui que eu vou chutar da minha cabeça. O CT não serve para esse cara. Não serve porque algum estudo mostrou que não serve. Tudo bem? A gente vai discutir os erros nas fases mais iniciais. Eu tentei dividir fases iniciais e fases tardias. E para cada um desses erros, eu vou considerar algumas considerações por que que dá para fazer diferente, por que que é errado fazer desse jeito, e recomendações finais, tá? Essa aula era uma aula de 5 erros, foi para 6 erros, 7 erros. Enfim, eu tentei dar uma enxugada, tá? Eu não vou entrar tanto na parte cirúrgica, porque é uma seara um pouco mais confusa. Eu começar a falar muito de MIGS, a gente pode até bater um papo depois, né? Mas eu vou ficar mais na parte clínica, tudo bem? Começar nas fases mais iniciais da doença. Então, um dos problemas é esse, é tratar quem não precisa, né? Então, qual que é o problema disso? A gente está no consultório, a gente vê muito isso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por que que você não precisa tratar na dúvida, né? Por que que não existe tratamento preventivo de glaucoma?
vai que você desenvolve um glaucoma um dia, vai que já é glaucoma, eu vou te passar um colírio. Isso existe para hipertenso ocular, que é uma outra classe. Mas o suspeito pelo disco, que é disparado mais comum dos suspeitos do consultório, é aquela escavação grande com campo normal ou campo inconclusivo, a pressão está normal, você não sabe se aquilo é glaucoma ou não é. Um exemplo é esse paciente aqui. A gente que só faz glaucoma e catarata, enfim, rotina nossa clínica é glaucoma, a gente bate o olho nesse nervo, eu sei que ele não tem nada. Pode vir o campo que tiver, o OCT que vier, que eu vou te falar que ele não tem nada, porque é uma escavação ampla, mas ela é mais horizontalizada que verticalizada, tem De Bruyn 360, não tem perda localizada da rima, praticamente respeita a regra Isant, camada de fibras eu vi na retinografia é boa, não tem hemorragia, então assim, não é glaucoma, tudo bem? Mas a gente faz propedêutico em cima disso. E às vezes tem dúvida. Na dúvida a gente acompanha. Primeiro por quê? A taxa de conversão, a parte estatística, e essa parte do suspeito aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que os outros tópicos, tá? A estatística fala toda a nosso favor. Ela joga toda a favor de você acompanhar e não tratar na dúvida. É óbvio, eu sei que é glaucoma, eu trato. É suspeito, quer dizer que eu não tenho certeza que tem glaucoma, então eu acompanho. Por quê? Taxa de conversão em 2 anos, menos de 10%. Taxa de conversão em 6 anos, menos de 20%. A gente tem nos primeiros 2 anos uma taxa de conversão anual, conversão, ou seja, a chance daquele suspeito no ano subsequente chegar com glaucoma, é menos de 5%. À medida que você estende o follow-up, essa probabilidade de conversão cai. Para quanto? Perto de 3%. Que é a chance de qualquer um estar aqui na reunião, é a chance média de qualquer um de nós de ter glaucoma um dia. Né? À medida que a gente envelhece, aumenta. Mas a chance de uma pessoa de 60 anos de ter glaucoma é isso aí, 3%. Tudo bem? Então, a gente acompanha mais de perto ali no começo, não desenvolveu, a gente começa a espaçar. Então, se você pegar todo suspeito do teu consultório, eu falo isso para o paciente, aí não sei se é glaucoma. A pressão está normal, o nervo é suspeito, o campo é normal. Não sei se é um pré-perimétrio. Se você tratar todos, você vai estar errando em 95% dos casos. Por que a gente não trata também? Melhorou muito o nosso conhecimento de avaliação anatomofuncional. A gente sabe que no momento da doença o campo ajuda mais, a gente sabe que no momento da doença a parte anatômica, retinografia e principalmente o CT ajudam mais. E hoje, principalmente quando a gente pensa na avaliação longitudinal, o OCT é muito eficaz. O que é o longitudinal? Você pegar um paciente suspeito pelo disco, que você tem muita dúvida, e querer que o OCT, em uma vez, separe se ele tem glaucoma ou não com 100% de acurácia, não existe. Tá? Você vai ter uns 15% de falso positivo com OCT, você vai ter uns 15% de falso negativo. À medida que você faz avaliação seriada de OCT ao longo do tempo, ao longo dos semestres, aí sim, a taxa de mudança do OCT ao longo do tempo, você vai observar se essa taxa excede o esperado pela idade, obviamente pela idade você perde camada de fibras, mas excedendo, ela sendo mais rápida do que o esperado pela idade, aí sim você documenta glaucoma, né? Um medo que a gente tem, né? Então eu tinha isso na residência. Putz, vai que eu não tratei, ele aparece ano que vem aqui com baita escotoma. Isso não existe, tá? Pode existir? Pode, num glaucoma secundário uveíte, num glaucoma de ângulo fechado muito hipertensivo. Mas a gente está falando aqui de glaucoma primário de ângulo aberto, de um suspeito. Isso não acontece nem no doente, que está no suspeito, né? Então, a progressão é mais ou menos como vocês veem aqui nessa imagem, é uma progressão lenta. E se vocês forem ver na imagem do OCT, ela antecipou em muito o que aconteceu no campo visual lá na frente. Ou seja, você não precisa esperar ter alteração no campo. Se ele vem perdendo rápido camada de fibras, você já faz o diagnóstico aí, diagnóstico longitudinal, pela tomografia, nessa fase mais inicial da doença. Nós estamos falando do suspeito, do doente inicial. Você consegue antecipar em 4 anos, normalmente, a perda funcional, se você acompanha ele pelo OCT. A gente faz as duas coisas, mas não fique com medo, de repente, desse paciente chegar com baita no glaucoma daqui a 6 meses, tá? Por que a gente também fica tranquilo em não tratar nessa fase? Tem estudo que não tratou pacientes com glaucomas perimétricos. O cara tinha um glaucoma leve a moderado, né, no Early Manifest Glaucoma Trial. Lembrar que nessa época você podia fazer estudos de braço placebo, né, braço controle. Tem glaucoma, ótimo. Você vai ser tratado, você não vai. Você vai ser tratado, você não vai. Aí você tem história natural da doença desse braço que não foi tratado. Eles só eram tratados à medida que tinha progressão da doença. Tem mais de um estudo que tem braço de só acompanhamento, né? No primeiro ano, você consegue estimar quem são os progressores rápidos, né? Isso são 7%. Então, mesmo os doentes, 93% dos pacientes sem usar colírio tendem a progredir muito lentamente no primeiro ano, te dando muita tranquilidade em não precisar sair tratando todo mundo que é suspeito. Hoje, né,
Claro, quando você pensa no hipertensão ocular, a gente tem diretriz para manejo, né? Você vai ver a espessura de córnea, vai ver a pressão não medicada, a idade, você tem até calculadora de risco. A gente, infelizmente, não tem isso para o suspeito pelo disco. Mas a gente já conhece, sim, alguns preditores. A gente já conhece, sim, qual que é o principal perfil desses pacientes que desenvolvem glaucoma. Quando a gente pensa no principal preditor, no principal perfil desses pacientes, o que a gente tem bem documentado? Principalmente, ou seja, o paciente que tem uma escavação grande, que tem pressão normal e que tem glaucoma. Seria um glaucoma normotensivo, certo? Aqui em São Paulo, onde a gente fez o estudo, quem que seriam esses pacientes, né? Lembrar que isso pode não valer para o Rio, isso pode com certeza não valer para Salvador. Você tem um perfil populacional diferente, né? Aqui em São Paulo, a minha agenda, num dia eu atendo 3, 4 orientais de manhã, 3, 4 orientais numa tarde. Eu não atendo mais que 10 pacientes numa agenda de jeito nenhum. Eu atendo uma agenda de manhã 9, 10 pacientes no máximo, à tarde também 8 pacientes, a um terço da agenda de oriental. Tá? Então, o que a gente viu? Principalmente asiáticos, os mais idosos, e principalmente o tamanho do disco. Então, tá com medo? Normalmente a escavação grande em disco pequeno. Um número fácil para lembrar, disco óptico tende a ter mais ou menos ali de 1,9 a 2,1 milímetro quadrado de área. Discos acima de 2,5 são grandes, discos abaixo de 1,5 são pequenos. Quanto maior o disco, maior a escavação que ele comporta, mais tranquilo você fica de que aquele disco suspeito é só uma característica fisiológica, uma escavação grande fisiológica, não é glaucoma. Agora, uma escavação grande, um disco pequeno, numa senhora de 67 anos, oriental, eu fico mais preocupado do que uma escavação grande, num disco grande, num rapaz de 18 anos negro. Tá? Não existe glaucoma de pressão normal nesse rapaz. Essa senhora que eu citei seria um bom perfil de glaucoma de pressão normal. Tudo bem? Qual que é a exceção da exceção que a gente tem que tomar cuidado no consultório? É o míope. Tanto que hoje tem um tipo de glaucoma que chama glaucoma miópico, né, que é o glaucoma específico do míope. Aí é um cara que faz glaucoma com pressões mais baixas, mais cedo, a perda preferencial de campo visual mais paracentral desde as fases iniciais da doença. Então esse é um paciente perigoso, né? Por quê? Porque ele tem um olho grande, né? Eu posso encher aqui 2 slides de referência mostrando hoje esse perfil biomecânico ruim, essa maior vulnerabilidade ao dano mecânico, pressórico, no paciente míope, e quanto mais míope, quanto mais longo o olho, né, mais vulnerável esse olho é. Lembra que a esclera peripapilar nesse paciente é fina, a lâmina é fina, né? E aí o gradiente de pressão translaminar, que é a pressão intraocular versus a pressão intracraniana, você não precisa de um gradiente grande para baular essa lâmina para trás, comprimir os poros, interromper fluxo axoplasmático e causar o dano glaucomatoso. Então aumenta muito a chance, aí sim, daquele míope, alto míope, fazer glaucoma cedo, mesmo com pressões normais. Esse paciente não é que eu trato ele preventivamente, mas eu vejo ele mais de perto, né? Até porque o acompanhamento desse paciente nem sempre é tão fácil, tá? Esse é o paciente que eu vejo bem de perto. Então, de tudo que eu falei, fique muito tranquilo. Só cuidado com um alto míope, onde a gente come bola. Vamos dar um exemplo do que eu falei. Pega um paciente aí, 22 anos, míope não é um alto míope, para mostrar como é que a gente tem que pensar, as coisas têm que fazer um pouco de sentido. Então chega um cara com 22 anos com uma escavação grande. Putz, será que é um burnout, né? Ele tem pressão normal. Será que foi um burnout? Será que ele teve pressões altas lá atrás? Pô, não tem história de uveíte, não usou corticoide, não tem cirurgia ocular, não tem trauma. Não é burnout. Ele tem uma escavação aumentada, mas a gente está acostumado a ver, pô, ele tem boa camada de fibras, ele não tem perda localizada, ele não tem hemorragia. A gente começa a ficar mais tranquilo. Nitidamente ele tem um disco óptico grande, né? O olho que tem uma escavação maior tem um disco maior. Tem um campo visual ainda um pouco inconclusivo no olho direito, mas é um campo que a gente lauda praticamente como normal. No olho esquerdo, normal. Aí ele faz um OCT todo alterado. A gente lembra que esses olhos maiores, mesmo os míopes intermediários, já costumam ter falso positivo no OCT, a gente chama de red disease, principalmente essa alteração nos polos, né? E aí eu falei, puxa, eu vou comprar briga com esse OCT. Então, para mim, ele tem uma escavação grande, num disco grande, não me parece glaucoma no momento. Eu comprei a briga com o OCT e vou só acompanhar esse paciente. Até porque se ele tiver glaucoma, que glaucoma que esse paciente tem? Né? É o glaucoma juvenil de pressão normal, que não existe, né? O glaucoma de pressão normal do jovem sadio. Então, tenho certeza que é glaucoma? Não tenho. Eu acompanho. Então, a gente acompanha esse paciente há muito tempo, nada muda no disco óptico, nada muda no olho esquerdo, nada muda no campo visual, era só uma escavação grande fisiológica. E se eu tivesse tratado
eventualmente, a condenar esse cara a usar um colírio por uma doença que ele não tem por 60 anos, né? Visto que ele tinha 22 anos de idade. Então, esse é o raciocínio. É glaucoma? Tá. Que tipo de glaucoma que você está pensando, né? Dá para ter glaucoma de pressão normal nessa idade? Dá. Né? Você tem que ter algum problema sistêmico, você tem que ter ou um histórico de burnout, de pressão alta prévia. Ele não tinha, acompanha. Recomendações. Suspeito, na minha opinião, sem achados definitivos, acompanha de perto, segue, à medida que o tempo passa, você pode até espaçando esse segmento. Você entender e passar para o paciente que não é que você. Não é câncer. Ah, parece uma suspeita de câncer, voltam 6 meses. A gente está falando de uma outra doença crônica, que é tipo diabetes, é tipo hipertensão arterial, né? E que eventualmente nesse suspeito, você seguir de perto já é uma forma de tratar. A gente bate muito nisso, cuidado com o timololzinho, né? Parece, principalmente a gente quando está no FEL ou no SUS, parece uma coisa inofensiva. Mas vocês vão ter paciente com complicação sistêmica por causa de beta-bloqueador que você passou. Estou dando um exemplo aqui de beta-bloqueador, né? Você tem paciente que está usando colírio, análogo de prostaglandina com efeito colateral para prevenir uma doença que ele nunca vai ter, né? E eu tenho casos tristes. Eu contei numa aula outro dia, pô, paciente minha do consultório, diagnóstico de glaucoma ali perto dos 28 anos. Como ela não tinha glaucoma, a primeira droga não funcionou nada, né? Tá com 13, 14, você bota colírio, não cai nada. Já colocam mais uma associação. E falaram, olha, tem que tratar para a vida inteira. Na hora de ter filho, foi falado que ela ia ter que suspender os colírios para não fazer mal para o feto, não atrapalhar a gestação. Aí ela ficou com medo de perder visão, não planejou filho, por isso separou. E lá no meu consultório, 50 e poucos anos, eu falei que ela não tem glaucoma. E não tem mesmo, né? E talvez nunca vai ter. Então ela deixou enfim, se interferiu nitidamente até no planejamento de vida, a felicidade do paciente, por desconhecimento de querer prevenir uma doença que não funciona desse jeito, tá? O glaucoma nessa fase inicial, no suspeito, é você correr atrás de uma tartaruga, montando pecinha de quebra-cabeça. Você não é obrigado a adivinhar quem vai desenvolver, você é obrigado a acompanhar. Lembrar que as coisas precisam fazer sentido, não trate exame, lembrar que mesmo os melhores exames, mesmo confiáveis, você pode ter falso positivo, e se alguém que você deve gastar energia e seguir mais de perto, é o paciente míope, automíope. A gente matou a parte mais árdua aqui, vamos falar de parte um pouco mais prática, né? Então, cuidado com nesse glaucoma inicial, com excesso de tratamento, cuidado com overtreatment. Por quê? Isso é uma tendência mundial, né? Hoje é difícil alguém que vai no consultório e não toma nada, né? Os saudáveis hoje estão medicados. O cara toma tudo, vitamina B3, vitamina D, a ômega 3, é difícil alguém que não esteja medicado. E a gente recebe muito paciente com glaucoma usando mais medicação do que ele devia, ou um esquema de medicação incorreto perto do que é o proposto. Então, assim, qualquer diretriz de sociedade fala, você vai tratar com monoterapia, preferencialmente prostaglandina. Por que é errado você pegar um cara com, vamos lá, pressão de 19, escavação de 0,7, 0,8, você faz um campo, tem um degrau nasal, aí você vai lá e passa para ele Gamfort, ou Cosopt, ou Chalacon, ou Combigan. Por que é errado? Né? Porque você vai perder totalmente a tua capacidade de avaliar a eficácia individual de cada droga, a tolerabilidade do paciente a cada droga. Você está condenando ele a ter mais efeitos colaterais, eventualmente sem precisar, porque talvez ele pudesse estar usando uma gota ao dia, já partir para uma combinação que às vezes são 2 vezes por dia, né? E custo. Então, assim, além do que você está queimando alternativa de tratamento, no paciente que pode precisar dela lá na frente, né? Então, por que a gente pode ficar tranquilo no glaucoma inicial, entrar com uma droga só? Primeiro que é glaucoma inicial, né? Glaucoma inicial não precisa de 12 de pressão. 12 de pressão vem do 12,3, que é a pressão média, que no AIDS, os glaucomas avançados tenderam a ficar mais estáveis ao longo lá do follow-up de 7 anos. É isso. Eu tenho um monte de paciente que está com 16, 15, 17 de pressão no consultório há 12 anos e não piora, porque o glaucoma dele é inicial. Ele partiu de 24, ou ele está com 17, e vai morrer enxergando com 17. Né? Então, esses pacientes vêm para a gente, você quer perder um paciente, vai pegar um glaucoma inicial, pressão de 19, passar um triplenex, assim, o paciente nem volta com você. Né? Então, tem que ter essa noção de que o principal preditor de mau prognóstico no glaucoma é a gravidade da doença no momento do diagnóstico. O paciente que teve o privilégio de ter o diagnóstico do glaucoma inicial, esse é um paciente que você tem que tentar só não atrapalhar ele ao longo do tempo. Mais provavelmente, se ele não tivesse sido diagnosticado, ele ia morrer enxergando, apesar da gente. Né? Então você tem que tentar fazer que ele trafegue, que ele navegue por esse período sem grandes complicações. Por que você pode ficar tranquilo também?
Normalmente esse paciente com glaucoma inicial é porque descobriu cedo. Se descobriu cedo, ele é mais novo que os pacientes em geral. 60, 70 anos, a gente tem uma relação muito boa entre idade e vulnerabilidade. Pacientes mais novos, com 60 anos, que são adolescentes para glaucoma hoje, né? Eles toleram mais pressão. Então é muito bem documentado esse trabalho, por exemplo, mostrando que à medida que você envelhece, aí a gente precisa ser um pouquinho mais exigente no controle pressórico. Mas você pode sim ser um pouco mais complacente nessas fases mais iniciais, principalmente no paciente nessa faixa de 60 anos, onde ele tende a tolerar mais pressão. Por que você tem que tomar cuidado com múltiplas drogas? Adesão. Então, para cada droga que você acrescenta, cada gota a mais ao dia que você acrescenta, você compromete a adesão. Então, você acha que você está ganhando, mas você está perdendo. Então, tem diversos estudos, tem estudo no nosso grupo. À medida que você passa de uma para a segunda droga, né, segundo frasco, o tanto que você já piora a adesão. Você não piora a sua adesão, você piora a superfície ocular. Então, tem trabalho sugerindo que o número de corte seria perto de 3 gotas dia. Então, não tem ninguém no meu consultório que usa mais que 3 gotas de colírio de glaucoma dia. Quando eu falo ninguém, ninguém. Não tem ninguém que pinga 5, 6, 7 gotas de colírio no consultório. Todos podem estar usando até 4 drogas, que também não é comum, mas sempre no limite de 3 gotas por dia. Por quê? Senão você compromete a superfície. Você compromete a superfície, você compromete a qualidade de vida. Você compromete a chance de uma futura cirurgia que esse paciente precise funcionar, porque você piorou muito o perfil inflamatório desse paciente. Então, a gente tem uma linha de pesquisa grande nisso, e mais do que a correlação entre o defeito de campo e a dificuldade visual e qualidade de vida, a gente tem mais correlação entre o número de drogas, alteração de superfície com a qualidade de vida. Isso quer dizer o quê? Os pacientes acabam padecendo mais do tratamento clínico do que da doença em si. Aí o paciente chega lá no consultório com bimatoprosta, brimonidine e dorzolamida. A gente para tudo, lubrifica, bota corticoide, coloca uma latanoprosta à noite, o paciente volta super agradecido, e às vezes ele fica com isso, porque ele não precisava de 11, 12 de pressão, né? Chega paciente lá no consultório, que a partir de 23, tem glaucoma inicial e está com pressão de 10. Ninguém falou que ele precisa de 10. Então, assim, monoterapia sempre que possível, tratamento escalonado. É óbvio que chegou alguém com 48 de pressão, com escavação total, olho único, campo tubular, esse cara vai operar, né? Aí você não precisa botar uma droga e mandar ele voltar. E também não vai passar várias drogas. Esse paciente você vai dar ali um timolol brimonidina fixo, vai passar um diamox por boca, vai entrar com corticoide para preparar a conjuntiva e vai operar ele, né? Então, nem nesse você passa múltiplas drogas. Tudo bem? Lembrar de associar sempre que possível. Lembra desse estudo das 3 gotas por dia. Terceiro tópico. Não entender que a pressão pode variar no glaucoma leve a moderado. A gente vê que o pessoal hoje, às vezes, continua com uma tara por pressão que não tem justificativa de literatura. Tem justificativa em como a gente fazia glaucoma há 30 anos atrás, né? Você não tinha recursos tão bons de acompanhamento anatomofuncional, você não tinha software para análise de progressão, nem funcional, nem estrutural. Hoje você tem uma bússola melhor. Então, essa tara por saber se a pressão está 14 ou 15, 12 ou 13, vocês vão ver que não se justifica, principalmente no glaucoma leve a moderado. O que tem de avaliação de estudo pensando em flutuação da pressão? Quando alguém fala assim, olha, mas a flutuação é importante, não é a flutuação diária, não é a curva que você fez no consultório, não é o TSH que você fez no consultório, é a flutuação intervisita. Todo ensaio clínico randomizado que mostrou alguma relação entre flutuação da pressão e prognóstico do glaucoma é entre as visitas, não é a curva num dia. Ele flutua muito, porque numa consulta ele veio com 12, na outra com 18, na outra com 11, na outra com 22 visitas. E o que esses estudos mostram? A flutuação ampla intervisita não é significativa do ponto de vista de prognóstico do glaucoma inicial, do hipertenso ocular, até o glaucoma moderado. São áreas que toleram mais flutuação. Então, para esse cara, se ele tiver com 14, ou ficar fazendo 10 a 16, 10 a 16, no final, 10 a 16 não, 10 a 18, enfim, para dar média, né? No final, é muito parecido para o glaucoma inicial. É um nervo óptico mais robusto. Lembra que eu falei para vocês, idade e gravidade da doença são os principais preditores de mau prognóstico. Então, a doença não é só que você perde fibra, ela torna o nervo óptico mais vulnerável. Se você tem pouca doença, ele é mais complacente, né? Lembra que com o envelhecimento ocorre um processo como se fosse uma artrose da cabeça do nervo óptico e da esclera peripapilar. Aquilo fica rígido. É um carro em que você tirou a mola do amortecedor.
Nessa fase, não. O glaucoma mais inicial, você consegue tolerar flutuação de pressão. Tudo bem? Então, não se preocupe. Aí você fala, mas eu fico desconfortável porque eu fiz uma curva, o paciente está super estável, com pressão de 14, os exames estáveis, aí ele fez um 17 na curva. O que você faz com isso? Nada. Por que nada? Né? Primeiro, não tem um consenso de sociedade médica, de diretriz, da Mundial de Glaucoma, da Europeia de Glaucoma, da Sociedade Americana de Glaucoma, que recomende uso rotineiro de teste provocativo ou curva tensional diária. Nenhum. Se você pega estudos de revisão, o que eles buscam? Identificar estudos que mostrem que a variação na curva é preditiva da evolução do glaucoma. O que eles encontraram de estudo? Foi zero. Então, como é que eles classificam a evidência, né? A evidência não foi de baixa qualidade, foi de muito baixa qualidade, que é só opinião de especialista. Eu gosto de fazer. É isso que você tem de evidência. Tem trabalho mostrando que a pressão flutua na curva. Não tem trabalho mostrando que isso é importante para o glaucoma leve a moderado no longo prazo. A mesma coisa com sobrecarga hídrica. Tem trocentos trabalhos com sobrecarga hídrica. Você não enche uma mão ou 3 dedos de trabalhos que mostram a influência da sobrecarga no prognóstico futuro do glaucoma. Você tem trabalho contrário. Você tem trabalho mostrando que você pegar um monte de gente que não tem glaucoma e fizer sobrecarga, a pressão sobe. 20, 30% dos casos. Você tem trabalho mostrando que pacientes com glaucoma estável de longa data, se você fizer uma sobrecarga, você vai achar pico significativo em quase 40% desses caras que estão estáveis um tempão. Aí você vai mudar a conduta, com base usando uma ferramenta isolada? Não vai, até porque você não tem respaldo para isso. Então, seu paciente estável, de longa data, que é a grande maioria do consultório, você segue ele com pressão isolada de consultório, né? Quem que você vai tomar mais cuidado e vai ver mais de perto, vai fazer mais medidas em dias separados, vai, ao invés de ver 2 vezes por ano, vai ver 4, no glaucoma avançado, porque esse olho não tolera muita flutuação. De novo, não é flutuação do teste de sobrecarga, não é flutuação da curva, flutuação intervisita. Aí nesse sim, é melhor 12, 12, 12, 12 do que 11, 13, 11, 13. Glaucoma avançado. Como é que a gente faz hoje no consultório? A gente vê muito paciente usando mais droga do que devia por isso. Então ele tem um glaucoma leve a moderado, ele está estável, a pressão está mais ou menos 14 na média, um dia deu um 17. Aí o que o cara faz? Bota um análogo agora. Está usando Cosopt, bota uma latanoprosta, né? Por que você não deve fazer isso? Esse paciente a gente investigou num estudo, acho que uns 2 anos atrás, a gente mostrou que em 2/3 dos casos, depois de um pico numa consulta, em 2/3 dos casos, se você não fizer nada, a pressão na visita subsequente ela vem na média ou abaixo da média, sem você fazer nada. E que essas flutuações são em pacientes estáveis de longa data. Isso quer dizer que esses olhos toleram essa flutuação. E que, se você tivesse tomado conduta naquele dia do pico, primeiro, além de ser desnecessária, você ia hiperestimar sua resposta do colírio, ou do laser, do que você fizesse, porque a tendência é que depois de um pico você volte à média. Isso é um fenômeno estatístico, chama regressão à média. É igual você começar a dieta quando você está acima do peso. Experimenta fazer dieta quando você está no peso, né? Ou quando você está chegando no peso, como é difícil perder peso. Quando você está acima do peso, o teu peso não é aquele acima do peso. O peso é 70, você voltou de uma viagem para 73, esses 3 quilos estão combinados que você vai perder, né? Por isso que quando você compra uma dieta, o cara fala, olha, se você não perder peso no primeiro mês, eu te devolvo o teu dinheiro. E todo mundo perde, né? Faz dieta quando você está abaixo do peso para ver se você consegue perder peso. É muito mais difícil. Chama regressão à média. Então, pede para o paciente voltar, faz mais uma medida. Você vê que na maioria das vezes não é um aumento consistente da pressão. E se for um aumento consistente, aí você intervém. Quarto problema, não dá o sobrenome ao glaucoma. Então, assim, vou falar um português menos polido, né? Aqui a gente está falando de glaucoma de ângulo fechado. O que é o menos polido? Eu falo isso para os fellows, falo isso para os residentes, falo para os colegas. A maior sacanagem que você pode fazer com o paciente com glaucoma é manejar um glaucoma de ângulo fechado como se ele fosse um glaucoma de ângulo aberto. É chegar um cara de 44 anos, engenheiro no teu consultório, com íris em platô, que usa óculos desde os 36, ele é hipermétrope, ele ficou presbita cedo, né, ou teve queixa para óculos cedo, ninguém nunca olhou a câmera, aí um dia a pressão dele vem 27. Aí o nervo é bom, dou um timolol para ele, Cosopt, aí cai para 18. Aí dá 2 anos, vai para 23. Aí bota uma prostaglandina. Esse paciente, em 5 anos, ele está fazendo Facotrec comigo.
né? Porque ele não fez a iridotomia lá atrás, né? Então você tem que identificar o tipo de glaucoma. Por quê? O glaucoma de ângulo fechado ele vem bem mais cedo, ele cega mais cedo, ele pega o paciente numa fase produtiva de vida, né? É paciente que o filho tem 8 anos de idade, tem 10 anos de idade, né? Ele não pega o avô, ele pega o adulto da família, né? É uma condição que te dá inúmeras oportunidades. A gente pensa sempre em ângulo fechado em crise. A gente passa, às vezes, aqui 2 anos sem ver uma crise no consultório, né? Então, o problema não é a crise, o problema é o fechamento crônico. É um paciente que tem uma câmara rasa, tem um ângulo estreito, ele tem contato írido trabecular, ele começa a formar sinéquia, mesmo pela posição, essa aposição írido trabecular, mesmo sem formar sinéquia, já vai causando degeneração da malha. Esse fechamento angular, no primeiro momento, evolui, ele começa a ter uma pressão intraocular elevada, e aí, muito tempo exposto à pressão intraocular elevada, ele tem neuropatia óptica, ele lesa o nervo. Isso, às vezes, são 10 anos, né? Ou seja, teve uma janela de oportunidade enorme, várias consultas no consultório, ele está no terceiro multifocal, e aí, muitas vezes isso não é identificado, e é o paciente que te procura quando ele começa a bater o retrovisor na pilastra da garagem. Não estou falando de 5 casos assim, tem um monte de paciente assim. Aí um dia eu fui lá, o médico de sábado da clínica, novinho, que é o R3, putz, fez goroscopia em mim. E aí fez esse exame chato lá, viu que a coisa estava feia, tá? Por que que de novo, é perda de oportunidade? Não é um procedimento que você tem que pôr um tubo para resolver. É fazer uma iridotomia de 5 minutos para resolver. A grande maioria dos casos, a gente mostrou um trabalho nosso em quase 200 pacientes, você abre o ângulo só com a iridotomia, né? Um percentual pequeno, por componente cristaliniano, pacientes mais velhos, você vai ter que antecipar uma cirurgia de catarata, né? Mas a gente resolve quase tudo com a iridotomia. E quando faz a catarata, é isso aqui, é super eficaz, né? Então, é um paciente que não tem genética para fazer trabeculopatia e aumento da pressão crônico, ele tem genética para uma questão anatômica, que é totalmente reversível, desde que examine e identifique, tá? Então, assim, inclua a gonioscopia na sua rotina. Poxa, não dá tempo, não é a minha área. Todo mundo tem um CT na clínica hoje em dia, as clínicas grandes. Pede um CT de ângulo, né? Pelo menos para triar, ali em minutos você vem com uma imagem, você vai ver se tem contato trabecular ou não, e resolve a vida desse paciente. Tudo bem? Quinto item, tá? Então, não oferecer SLT, desde que disponível, para manejo inicial do hipertenso ocular ou do glaucoma leve e moderado. Então, tem um trabalho nosso de revisão de 2016, que a gente revisou trabalhos desde 2006, na época, já mostrando que o tratamento inicial do glaucoma com laser era tão bom quanto, do ponto de vista de redução pressórica, que iniciar com uma prostaglandina. Então, a conclusão era essa. Era uma alternativa, você ofereceu o laser ao invés do tratamento clínico. Qual foi a pergunta nesses últimos anos para responder? Mas será que é melhor começar com laser do que com tratamento clínico? Né? Então, tem um estudo enorme, né, que talvez foi o maior estudo em glaucoma que a gente tem, estudo de mais de 600 pacientes, 6 anos de follow-up, ele chama LIGHT. Né? E o que o LIGHT fez? Ele se prontificou a responder justamente isso. Será que, pensando não só em redução pressórica, pensando em manejo do glaucoma, efeitos colaterais, custo e principalmente prognóstico, desacelerar a perda de campo visual, será que é melhor eu começar com laser do que com colírio? Eu, particularmente, sempre acreditei nisso, né? É só quem não faz laser no consultório que acredita que o colírio poderia ser igual ao laser, né? A minha mãe tem glaucoma. Eu fiz a CLT na minha mãe, né? Então, assim, minha mãe é daquelas que vem na consulta, puxa, eu não sabia se você ia manter o colírio, ele acabou tem 3 dias, então hoje eu não pinguei. Só, putz, não sabia se você ia manter esse ou ia trocar, eu não comprei, né? São medicações caras, é chato de pingar, ela tem que pingar sozinha, né? Poxa, deixa o olho vermelho, tudo fala contra, né? Inclusive tem trabalho que mostra que a adesão ao tratamento em doenças crônicas assintomáticas, como glaucoma, é o pior tipo de adesão que você tem em medicina. Quando, além da doença ser assintomática, o tratamento gera sintoma, aí é a pior situação que você tem, que é o glaucoma. O cara não sente nada até te conhecer, aí você passa um colírio de R$ 200 que deixa o olho dele vermelho, preto e por aí vai. Então, o estudo mostrou isso. Então, ele mostrou, primeiro, que você consegue uma redução pressórica muito significativa começando com o laser, tão boa quanto o colírio. Ao final de 6 anos, 70% dos pacientes continuam dentro da pressão-alvo sem precisar de colírio. Obviamente, parte desses pacientes o laser foi repetido. A gente sabe que o tratamento é efêmero, ali mais ou menos depois de 3 anos,
metade dos pacientes vai precisar de repetição, e isso pode ser feito com segurança, inclusive esse estudo abordou isso. Naqueles olhos que responderam bem, você está bem tranquilo de repetir o laser. E o que foi mais interessante? Ao longo dos 6 anos, ao começar com laser, em detrimento ao colírio, você diminui a chance desse paciente precisar de cirurgia para glaucoma, diminui a chance dele precisar de cirurgia de catarata, menos desconforto pela escala de sintomas que foi avaliada e, principalmente, como foi mostrado a partir de 4 anos de estudo, menor progressão do glaucoma. Então, eu mostro esse slide no consultório. Eu falo, olha, se a gente começar com colírio, eu vou estar eventualmente te deixando de expor uma oportunidade de você se livrar, entre aspas, de tudo isso aqui. E é fácil de explicar, precisa de tempo. Então, você não tem glaucoma porque você produz muito líquido, você tem porque o ralo do olho entupiu. A gente pode começar nessa fase manejando, tentando limpar a região de drenagem. Isso é feito com laser, não é cirúrgico. E tem uma chance grande aí de você não precisar usar colírio. Ou um paciente que está usando colírio, de você tirar um colírio. Ou de não precisar acrescentar uma nova droga. E ganhar tempo, que é o que a gente precisa fazer no glaucoma. Então, recomendações. Eu acho que hoje, se você tem um laser no teu hospital, ou tem acesso na tua cidade, deixar de oferecer o laser para o paciente, explicar para ele por que é melhor que começar com colírio, é má prática. Tá? Então, em algum momento era uma alternativa, era facultativo. Eu acho que hoje você passar um colírio caro, achando que o paciente vai pingar todo dia, no horário certo, nos próximos anos, deixando de oferecer o laser, eu acho um erro grande. Tá? Para a gente terminar, fase avançada da doença. Então, a gente fala muito isso entre a gente, né? Fala, puxa, eu peguei um paciente agora, você tem que ver que dó, né? Porque ele foi cozinhado ali ao longo dos anos e chegou para mim agora, uma fase que dificilmente a gente vai conseguir manter visão. Obviamente, cada um tem a sua realidade de consultório. Eu só atendo, enfim, eu opero muita catarata, mas porque meus pacientes com glaucoma têm catarata, ângulo fechado, mas eu só atendo glaucoma numa cidade grande, né? Então eu sei que eventualmente você faz um consultório geral numa cidade muito pequena, você não quer ter paciente cego na sala de espera, você não quer ter complicação pós-operatória na sala de espera, e operar paciente com glaucoma avançado não é tranquilo. Mas aí você tem que encaminhar. Eu não acho que você tem que segurar esse paciente com colírio, com pressão limítrofe. Por quê? É isso que a gente vai ver. Então, algumas considerações. Quando você pega um paciente com glaucoma avançado, que você medicou e trouxe a pressão para um nível melhor, você faz o quê? Você acompanha, e à medida que ele tem piora dos exames anatomofuncionais, você vai decidir se ele precisa passar por uma cirurgia ou não, certo? Chegou lá com 23, 24 de pressão, você colocou 3 colírios de maneira escalonada, ele caiu para 12, 13, fala, parece que tá ok. Mas você não vai ficar medindo, fazendo sobrecarga, fazendo curo. Você vai fazer exame para ver se ele piora. Qual que é o problema? A nossa capacidade de documentação de progressão nessa fase da doença é muito difícil. A escavação total não fica super total, o campo visual flutua muito, então é um trabalho nosso que a gente mostra quanto mais grave o glaucoma, maior a variação dos campos visuais ao longo do tempo. O OCT ajuda bem menos do que nas fases iniciais, né? E se falar de serviço público, e vários de nós estão envolvidos com serviço público, a frequência dos exames é muito ruim. Então a gente acaba operando pela pressão. Você baixa a pressão, você não sabe se ele está progredindo ou não, um dia ela vai para 17, 18 e você opera. Isso pode ocorrer depois de anos. E isso pode ocorrer depois que ele já piorou do glaucoma. Essa é a tese de doutorado do Marcos Vianello, de BH. Pra vocês terem uma ideia, nos primeiros 2 anos, em serviços públicos de oftalmologia na região sudeste, a frequência de campo visual nos primeiros 2 anos foram menos de 2 campos por ano. Menos de 2 campos nos 2 anos, perdão. Menos de 1 campo por ano. Como é que você vai documentar a progressão de doença fazendo 1 campo visual por ano num paciente que varia tanto, né? Então, obviamente, você tem um delay importante. Outra coisa, esses anos todos que você fica ali cozinhando com colírio e não antecipa a cirurgia, você está expondo essa conjuntiva a várias drogas, você está causando uma alteração no perfil inflamatório desse paciente, a chance dessa cirurgia funcionar lá na frente, já tem um monte de trabalho mostrando, é muito menor. E não é que não dura tanto, é falência precoce mesmo, a cirurgia que fecha ali em menos de 3 meses, né? Aquilo que desanima o fellow quando ele está fazendo glaucoma. Por isso que hoje a gente tem que parar os colírios, preparar esse olho com corticoide, é um problema. Então, se você indica mais cedo, a chance da cirurgia funcionar é maior. Aí tem um estudo que é só para responder isso, é o TAGS, é o último estudo que eu vou mostrar. O que ele fez? Se nesse paciente que já chega grave, se vale a pena partir para a cirurgia ou insistir no tratamento clínico. O que ele vem mostrando ao longo de 2 anos? Primeiro que a pressão é melhor, indiscutivelmente melhor, no grupo que foi para a cirurgia primeiro, do que no grupo que você insistiu com colírio. A pressão é melhor às custas de menos droga.
E, por fim, já está começando a dar diferença na parte de progressão funcional. Se você vê os pacientes que estão perdendo o campo visual ao longo do tempo, o percentual de pacientes que progrediram, ele é maior, já está quase dando significância estatística, né? Você vê que no gráfico aqui está abrindo essa boca de jacaré que a gente fala, né? Se estender isso mais 5 anos, com certeza vai dar uma baita diferença, né? Então, a gente vê isso no consultório. Se vocês pararem para pensar, lembra aquele cara muito grave, que chegou olho único, com 23 anos, com campo tubular por um glaucoma corticogênico que seja, e que está enxergando até hoje, 15 anos depois. Esses pacientes graves que continuam enxergando, o que eles têm em comum? Uma trabeculectomia funcionante. Eles não têm GAT, eles não têm ZEN, eles não têm SLT, eles não estão com colírio. É isso que, para esses casos mais graves, continua preservando a visão. Pressão baixa, estável, nesse glaucoma mais avançado. Para a gente terminar algumas mensagens para levar para casa, então, o suspeito, na dúvida, acompanhe de perto. Você precisa ser mais razoável, um pouco mais complacente nas fases iniciais, né? Nem todo mundo precisa de 12. Você precisa ser mais rigoroso nas fases mais avançadas. Precisa entender que a pressão varia. Se toda vez que o paciente fizer um pico, você introduzir uma droga nova, não tem droga para oferecer esse paciente lá na frente. Toda vez que ele fizer um pico, você operar, você vai operar gente que não precisa. Essa pressão varia e está tudo bem nas fases mais iniciais da doença. A gente vai ficar mais cuidadoso nas fases mais avançadas. Não deixa de oferecer SLT como tratamento primário. Tem país hoje onde a medicina é mais feita pelo Estado, institucionalizada, você não consegue inscrever o paciente para pegar colírio pelo programa do governo se você não mostrar falência prévia ou tentativa de controle prévio da pressão com laser. Porque é melhor, é mais custo efetivo, tudo que a gente discutiu, tá? Sempre faça agonioscopia e se pudesse incluir alguma coisa a mais, cuidado com o alto míope. Combinado? Pessoal, desculpa pela aula extensa, mas acho que era bastante coisa. Tentei não enrolar muito no assunto. Eu fico à disposição para eventuais perguntas. Eu vou só parar de compartilhar aqui. Já parei. Tiago, brilhante, como sempre, você consegue colocar as coisas até de uma forma que parece ser fácil, mas está longe disso. Essa sua aula, essas suas orientações, eu vou ter que ver, rever, rever, para a gente sedimentar alguns conceitos, porque, de fato, algumas coisas se perdem ao longo do caminho, né? Então, a gente agora você abriu o olho assim para situações que vale a pena assim dar uma parada e reavaliar algumas coisas. Eu vou falar para quem tiver assim com interesse de fazer algum tipo de pergunta, perguntar pelo chat, que eu leio para você. E, de qualquer forma, tem duas pessoas da sua tribo aqui de glaucoma, que é a Maria Vitória Moura Brasil, que está assistindo a aula, e a Cláudia Bastos. Então, se elas quiserem participar e fazer alguma pergunta diretamente para você, eu peço para abrir o vídeo dela e o áudio delas, tá bom? Então, já fica aí a dica para as nossas colegas que são da sua tribo. É, é, À vontade. já tem uma pergunta aqui, Tiago, da doutora Ruth Sittenbaum. Qual é o critério para enquadrar o hipertenso ocular? Trata como? Tá. Pergunta é boa, a gente não abordou tanto na aula. É boa, não é tão fácil, tá? Eu vou dizer o que é de estudo e o que a gente faz na prática, né? Então, assim, é uma das coisas mais estudadas, assim, que tem na nossa área, tá? É o que tem estudo mais longo, ensaio clínico randomizado, onde o pessoal gastou dinheiro, né? Então, o principal estudo para manejo de hipertensão ocular, Ruth, é o OATS, né? Você tem uma versão europeia dele muito parecida, que achou resultados iguais, tá? Mas é o HTS, tá? Então, você lembra ali, eles começam a recrutar os pacientes lá em 1994, né? Para você ter uma ideia como o estudo já faz tempo, né? Eles acabam incluindo no estudo mais de 1.600 pacientes, são 1.636 pacientes. Eles incluem os pacientes, randomizam, para ver se existe benefício de você reduzir a pressão no hipertenso ocular para diminuir a chance de conversão para glaucoma, inicialmente em 5 anos. Tem uma ideia, tem 2 anos atrás, eles publicaram os resultados de 20 anos do outro, tá? Então o estudo não parou. Então esse estudo seguiu aí por 20 anos, tá? Começar pelo estudo de 20 anos. O que é mais interessante? Teve mais gente que morreu no estudo do que desenvolveu glaucoma. Tá? Então, já dizendo assim, não é para tratar todo mundo, certo?
Segundo, critério. No outros, o hipertenso ocular não é o teu paciente que no tonômetro de sopro deu 19, né? É um paciente que tem que ter pelo menos 24 de pressão no Goldman no olho, e o outro olho, se não for alto, tem que ser pelo menos 21. Então é hipertenso para valer. E mesmo nesse hipertenso para valer, o que eles viram? A taxa de conversão para glaucoma anual é menos de 2% se você não tratar. Se você tratar, ela cai para perto de 1%. Ou seja, ao tratar o hipertenso, reduzir a pressão pelo menos 20%, você diminui a chance de conversão pela metade. O problema, a primeira leitura, você fala, putz, eu vou tratar esse cara, vou dar um colírio, diminui em 50% a chance de ele desenvolver glaucoma. A primeira leitura é tranquila, mas se você for ver, como a incidência é muito baixa, o NNT ali dá quase 20, né? Então, assim, você precisaria tratar 20 hipertensos oculares para impedir que um desenvolvesse glaucoma em 5 anos. Então, você vai se basear em critérios, que é justamente o que você perguntou. Já que eu não vou tratar todo mundo, quem que eu vou tratar? Aí, dos vários critérios, dos 5, né? Critérios que ele elenca ali como risco para desenvolvimento de glaucoma, o que faz mais sentido é córnea e pressão intraocular. Tem um gráfico no estudo que ele faz ele coloca isso na calculadora, né? Ele coloca idade, tamanho da escavação, valor do PSD, paquimetria e pressão. Mas o mais relevante ali é pressão e paquimetria, que é assim que eu faço na prática, tá? Córnea muito grossa, com pressão um pouco mais baixa, é o hipertenso de baixo risco. O que é muito grossa no outro ali? Córnea acima de 588. Então, acima de 588 de espessura, pressão até 24, esse é um hipertenso de baixo risco, não faz sentido tratar. A chance de conversão para glaucoma em 5 anos é de 3%. Em 5 anos. É 0,6 ao ano, não é para tratar. Pegar o outro oposto, o outro extremo. Pressões mais altas e córneas mais finas. Córnea fina no outro é abaixo de 555. Então, paciente com menos de 550 de espessura, com pressão acima de 26, eu trato. Porque o risco de conversão desse paciente é de mais de 30%. Tá? É 36% em 5 anos. É bastante. Então, aí você tem benefício de tratar. Esse é o hipertenso de alto risco. Entre o alto e o baixo, você tem um risco intermediário. Aí você vai individualizar caso a caso. Pô, se o paciente é mais velho, é mais novo, ele está com 87 anos, está com câncer. Pô, o pai, a mãe e o irmão mais velho têm glaucoma. Você vai individualizar cada caso, tua capacidade de acompanhamento. Mas é não tratar o de baixo risco, tratar o de alto risco e quebrar a cabeça um pouco no meio. É isso que a gente faz. A Maria Vitória Mora Brasil fez uma pergunta aqui no chat. Queria saber se leva em consideração a pigmentação para o SLT. Para Vitória, tudo bem? Então, a gente leva, tá? A gente leva menos do que levava no ALT, quando a gente fazia com leite de iodo, né? E a gente fazia, né? E ali realmente você funcionava mais quanto mais pigmento tinha, funcionava menos quanto menos pigmento tinha. No SLT, a impressão que dá é que até em óleos pouco pigmentados, você fazendo o ajuste da potência, você consegue ter um resultado interessante. Aparentemente, em óleos sem pigmento nenhum, aí a coisa já é mais complicada. Mas em óleos com pigmento, mesmo com pouco pigmento, você consegue fazer um ajuste de pressão. O problema do pigmento, na minha opinião, é o contrário. Você tem que tomar muito cuidado com óleos muito pigmentados, né? Você tem uma complicação que é incomum no SLT, que não é pico, é hipertensão ocular sustentada. É o cara que você faz laser, ele está com 18, ele vira um cara de 32 e não cai nunca mais. Quem são esses olhos? Pacientes que já têm um glaucoma mais significativo, já usam muito colírios e que têm um ângulo muito pigmentado. Então, a minha opinião, assim, principalmente para quem for começar ou não tem um volume grande de SLT, fuja de olhos muito pigmentados. Esse é o que dá problema. É o que o cara estava quietinho, você faz a SLT e ele vira uma track. Não, sim, minha questão é a Valéria me desbloqueou. Olá, tudo bom, Thiago? Tudo bom, cara? Ótima Tudo bem? aula, como sempre, né? Thiago manda muito bem. Olha só, Obrigado. não, minha questão toda é o seguinte: a gente faz um SLT, às vezes, obviamente, né? Se o ângulo é mais pigmentado, a sua chance de funcionar é melhor, salvo esses super pigmentados, dispersões de pigmentos, pseudoesfoliações, etc. Mas então, eu fiz um SLT e a gente não funcionou, a gente sabe que a gente pode repetir. Nesses pouco pimentados, você insiste, entendeu? Que você já sabe, olha, de repente não foi tão bem, você insiste, quanto que você aumenta a potência no seguinte? Como é que Então, na você trata? verdade, hoje a gente está numa fase meio de transição aí, tá? Então, assim, eu não insistia. Então, na verdade, assim, eu fiz o laser, eu sempre faço um olho por vez, aviso o paciente, olha, tem 80% de chance de dar certo,
Se der certo, a gente faz o segundo olho. Se não der certo, você se lascou, vai ter que Colírio. usar, por exemplo. Eu não insistia. Aí, quando veio o resultado do Light, ele mostrou que Sim. mesmo nas falências precoces, putz, você tem uma chance de reaplicar. Aí, na minha cabeça, Vitória, assim, do tipo, putz, provavelmente a gente está subtratando parte dos pacientes da primeira vez. Porque a hora que você volta, retrata, pouco depois que você fez a primeira vez, sem um protocolo específico, né? Eles não saem aumentando necessariamente a potência. Sem um protocolo específico que funciona bem, é porque faltou laser na primeira vez. Então, hoje tá? E aí é anedótico, eu tenho feito hoje, desde a primeira vez, com mais potência. E nessa situação que você colocou, com certeza, se não funcionar nada na primeira vez, no olho pouco pigmentado, eu não ia parar na formação de bolha. Eu ia fazer alguma coisa a mais. A gente tem um estudo nosso que chama BLAST. A gente começou o estudo agora, ensaio clínico. E um dos braços a gente chama de Enhanced SLT. Você vai até formar bolha. Formou bolha, beleza, você bota mais 0,2. Tem estudo que trabalha hoje, Vitória, com 1,2 em todo mundo. E a taxa de sucesso é maior, dura mais, a pressão cai mais. Então, eu acho que nesses olhos mais tranquilos, mais iniciais, talvez por medo daqueles resultados ruins e muito pigmentado e tal, eu acho que a gente subtrata. Então, eu vou mais ou menos na linha do que você levantou, eu concordo. Eu acho que essa é a tua ideia também, né? Pô, se não Sim. for muito, retrato pisando um pouco mais no pé. Pisando o pé no acelerador. Eu faço exatamente isso. Tá? Mas Tá assim, certo. ninguém ouviu que eu falei isso, então não sai fazendo. Mas a gente está estudando isso agora. A gente está randomizando bonitinho, está estudando isso. Legal. Ótima aula. Beijo. Obrigado, cara. Boa noite. Beijo. O Tiago, tem agora mais uma pergunta aqui. É um caso da doutora Ana Cecília Góes Franco. Paciente sexo masculino com história familiar de glaucoma, mãe cega por glaucoma, pressão de 20, 22, PAC normal, gônio, ângulo aberto, retino, uma escavação de 0,7, acompanho há alguns anos, campo visual normal. O OCT mantém fibras nervosas normais, mas vem tendo redução progressiva das fibras com o ISANT alterado. Tratar? Ó, como o caso está descrito, aí, na minha opinião, eu acho que não tem como não tratar. Você tem um disco suspeito, num paciente com histórico familiar, paciente com pressão intraocular elevada, em que o OCT, se tiverem todos confiáveis, né, acho que é isso. Confiável, que eu digo, mesma intensidade de sinal, né, cuidado que às vezes vai piorando a intensidade de sinal, a camada de fibras cai. E se tiver caindo principalmente nos setores de maior interesse nosso, temporal inferior, temporal superior, né, normalmente a progressão não é global, né, ela tende a ser mais localizada, é um paciente que eu trataria. Ele está te contando que talvez essa pressão para ele não seja suficiente para manter o nervo estável, tá? Eu não esperaria o campo alterar, tá? Então tem um estudo que mostra assim, para cada micra a mais de perda ano, você duplica a chance de aparecer perda de campo visual nos anos subsequentes. Então eu acho que nesse caso, aí não é só um suspeito, é um suspeito com pressão alta, que essa pressão alta não é explicada pela córnea, né? Não é um hipertenso ocular. Eu acho que eu acho que é um glaucoma que está se manifestando na tua frente. Aí você está acompanhando direitinho, eu trataria, tá? Não como hipertensão ocular, eu trataria como glaucoma. Então, baixar a pressão em 30%. Caso bacana para fazer laser, ó, ângulo aberto. Pega esse 22, bota lá para 15, 14 com laser e segue o jogo. Tá? E parabéns pelo acompanhamento aí, pela documentação. Bom, eu Oi, já pedi para liberar o som da Cláudia Bastos, que Cláudio. me pediu Oi, aí para falar Thiago. com você. Tá, boa noite, Thiago, tudo bem? Boa Gente, noite, estou de Cláudia. Tudo bem? pijama, por isso que eu não vou abrir a câmera. Escuta, voltar só ao SLT, uma pergunta, porque assim, primeiro, eu acho que uma grande vantagem, duas grandes vantagens do SLT são você poder fazer no trabeculado pouco pigmentado, acho que era sempre uma restrição que a gente tinha com a ALT para indicar laser a pouca pigmentação trabeculado, então acho importante isso na rotina dos colegas, né, avaliarem isso, e também o fato de poder repetir, eu acho que são
dois fatores que são muito importantes no SLT. Agora, uma coisa que eu observo, assim, por mais que a gente converse e esclareça, na mente do paciente, o laser é um procedimento invasivo. Eu noto, assim, para minha surpresa, às vezes pacientes mais jovens, usando análogo, estão com pigmentação, estão com algum outro efeito colateral, e resistem a fazer o laser, teoricamente, ser mais agressivo, enfim. Como é que você lida com isso no dia a dia? Então, Cláudia, eu indico laser como eu indico cirurgia. Eu não indico como alternativa. Não falo assim, olha, hoje, né? Eu já tive a mesma impressão que você tem. Eu já tive situações que eu falava, olha, dona Maria, então vamos lá, né? Tem um glaucoma, a gente precisa baixar a pressão, a gente tem aqui o laser, que é uma coisa que eu gosto, etc e tal, e a gente tem colírio, né? Eu me colocando no lugar do paciente, principalmente com pouco conhecimento técnico, a gente que é médico, né? Eu tô com problema de jogar tênis no menisco. Eu só vou em quem indica fisioterapia. O cara falou em operar, eu vou pulando de ortopedista até alguém falar que não vai me operar. Então, assim, há uns 8 anos. Então, eu acho que isso, o paciente tem essa percepção igual você tem. Você fala em laser, alguém tem um diabético lá que já fez laser de retina e falou que deu pra caramba, o outro fez cirurgia refrativa e voltou a usar óculos. Realmente é isso. Como é que eu contornei isso no consultório? Hoje eu tenho literatura para falar para o paciente, olha, a gente vai começar com laser, que é o que é melhor para você. Infelizmente, se o laser não dá certo, aí não vai ter jeito, você vai ter que usar colírio. Eu falo com essas palavras, tá? Foi assim que eu falei para minha mãe e fiz na minha mãe. Eu falo isso para o paciente, olha, foi o que eu fiz na minha mãe, tá? Eu não coloco como alternativa. Então é igual quando eu falo de cirurgia de glaucoma. Se eu tenho um glaucoma muito avançado, a tua pressão está com 38, a gente vai precisar fazer uma cirurgia invasiva. Igual quando eu indico a TREC, é assim que eu indico o laser. Eu tenho a impressão que se você colocar o laser como uma alternativa ao tratamento clínico, a indicação fica muito complexa. Agora, é igual, sei lá, é igual quem mexe com refrativa. Eu tenho a impressão que se você mexer com refrativa e atender de 10 em 10 minutos, você não vai conseguir operar ninguém, né? O cara vai querer continuar usando óculos ou usando a lente. É a mesma coisa. É uma consulta longa, né? Então eu vejo que o dia que eu estou mais apertado no consultório, a minha conversão é mais baixa, porque eu não consigo explicar, né? Então eu falo isso muito com os meninos. Eles fazem curso de SLT com a gente, deu 6 meses, eles fizeram um caso, ninguém quer fazer. Eu falo, porque você atende 50 pacientes por dia. Você não vai conseguir operar ninguém, né? Nem de graça. Então, assim, uma coisa, ele vê vídeo na sala de espera, ou ele sai da minha sala com o iPad na mão, aí ele vê o vídeo, aí ele dilata, aí ele volta, ele já assistiu o vídeo, aí eu dou material na mão dele, aí eu mostro naquela televisão lá de 90 polegadas o que está acontecendo. E aí uma hora ele entende, né? Eu falo, olha, primeira pergunta, tem complicação? Tem. Quando tem, a gente publica, porque não é para ter, né? E é verdade. Tem mais complicação com colírio. Eu concordo com você, mas o jeito que eu vejo para manobrar isso em prol do paciente, né, é você ter uma postura um pouco mais incisiva mesmo, né? Igual a gente tem, às vezes, para indicar coisa mais séria, né? Eu vou botar um tubo no teu olho. Eu não Sim, dou sim, alternativa pro paciente, né? Nós vamos certo. pôr um tubo, né? Eu acho que é por aí. Mas melhorou muito do que era. No começo era bem mais enrolado. Até porque eu não tinha essa confiança toda no laser. Então talvez eu não conseguia transmitir essa confiança para o paciente. Posso só fazer um adendo de outra coisa que eu explico que os pacientes entendem? É isso que você fala que o ralo está entupido. Eu falo, olha só, sua veia não drena mais e a gente tem um laser novo que remodela a sua veia, que não era o que a gente fazia antigamente. E aí você está tratando a fisiopatogenia da sua doença, né? Óbvio, não com essa, com essa Não, mas eu entendo denominação. total. Tecnologia. Aham, Entendeu? certo. Você está tratando a causa do problema, para você ganhar tempo. E falo o que o Thiago já falou, que já tem evidência científica que isso é melhor para você a longo prazo do que pingar Diminui a um chance de colírio. precisar de cirurgia, assim, e é verdade, né? Fala, você está fazendo laser, a gente tá ganhando tempo, está diminuindo a chance de precisar de cirurgia. Tem um vídeo da Elex, putz, parece um vídeo da NASA, assim, mostrando justamente isso que você falou, Maria Vitória. Está disponível no YouTube, eu pego esse vídeo lá, já baixei o vídeo, editei, narrando o vídeo, e é com a mão do paciente. Aparece o laser, aí o raio laser, limpando a malha, o líquido começa a passar, parece um rio, assim. O paciente acha massa. Mas, assim, é o jeito de explicar, né? É uma coisa muito técnica, né? E outra coisa, muitas vezes eu não indico a primeira vez que eu vejo o paciente, né?
Eu falo, olha, Ana Maria, a pressão está 18, você está com 3 colírios, 18 não é bom, eu quero 14. Mas pode ser que ela venha com 14, hoje você esteja num pico, a senhora tomou café, vem na próxima visita, eu dou um número. Ela já vem na próxima visita, esse número vai, todo paciente meu sai da consulta com relatório, todo, qualquer visita. Programação, planejamento de acompanhamento, sai tudo escrito. Aí ela grava o 14. Putz, você vem na próxima consulta, já mediu 17, ela já sabe que vai fazer laser, entendeu? Já tava combinado. Então, às vezes não, você sente o paciente, às vezes eu não indico de primeira também, não. Eu dou um tempinho para o colírio. Certo. Muito obrigada. Obrigado, Claudemir. Tiago, tem uma pergunta aqui da doutora Maria Rachid. No auto-míope, primeira consulta de rotina, sem queixas ou suspeita de hipertensão ocular. Quais os exames você solicitaria e em quanto tempo para acompanhar? A pergunta dela é ótima, assim, tá? A gente teve que montar um protocolo para o hospital para quando fazer cada exame, né? Eu sou, Mariana, eu sou contra aquela propedêutica genérica, assim, tipo, pedir todo e qualquer exame para todo e qualquer paciente, sabe? Me confunde na hora de raciocinar. Ainda mais num olho que costuma dar alterações só pela miopia, né? Tudo que você pedir vai dar alterado porque ele é míope. Na minha opinião, um míope, vamos lá, o alto míope, pressão ocular está normal, fundo de olho não é sugestivo de glaucoma. Fora o mapeamento de retina, é retinografia. Na verdade, assim, o retinógrafo comigo, ele funciona igual ao autorrefrator. Não tem nenhum paciente que passou comigo na vida, de rotina, filho de paciente, motorista do paciente vai passar comigo lá um dia. Ele ganha uma retinografia, aquilo fica lá. Eu nunca me arrependi de retinografar alguém. Eu me arrependo muito das vezes que eu não retinografei. Putz, às vezes o cara vem 7 anos depois, você está lá no consultório, você fala, nossa, que nervo estranho. Aí você vai olhar na tua anotação, escavação fisiológica, né? O que é fisiológico, né? Então, eu retinografo todo mundo, tá? Eu não cobro, eu retinografo 100% dos pacientes. Ainda mais hoje não midriático, no Wire, ali no iPhone, a secretária ali, enfim, qualquer um faz, eu faço na sala, eu faço em todo mundo. Então, eu acho que todo míope merece uma retinografia, tá? Aí você manda para ele por e-mail e manda ele guardar, tá? Muda a vida. Tá? Depois de 10 anos, ele vem lá com, pô, você está na dúvida, você olha a foto, acabou. Porque realmente o OCT peca muito nesses olhos, né? E se for fazer um OCT, imagina que a retinografia te deixou em dúvida. Aí faz um OCT e dá valor para o protocolo de mácula, mais do que protocolo de camada de fibras e disco óptico. Tá? É o que vai melhor nesses olhos. Pergunta ótima. Bom, por enquanto não surgiu outra pergunta aqui no chat, mas deixa eu te fazer uma pergunta minha. Assim, a gente está tendo agora alguns pacientes que toleravam muito bem Saflutan. E aí, o que que aconteceu? Agora não se acha mais Saflutan. Aí ligam para a gente, eu liguei para o laboratório, acabou a produção do Saflutan e tal. Eu estou com um paciente agora que já tem mais idade, ele passou uma temporada grande usando o Xalatan, ok. De repente começou a fazer a intolerância ao Xalatan, foi para o Saflutan e ficou ótimo, feliz da vida. E agora ele liga dizendo, doutora, eu estou com esse problema, ele não pode usar beta-bloqueador. E aí, esse caso específico é como ele mora em Portugal e aqui, ele disse, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a usar o Xalatan agora, porque eu já estou para ir para Portugal, e lá em Portugal eu consigo comprar o Saflutan. Mas como agir nessas horas? Porque você vai ter que formular Eu tô, timolol sem tô conservante. passando por isso aqui, né? Então, o que eu faço? Ah, Normalmente, meus pacientes que usam Saflutan são pacientes que tiverem intolerância a outras drogas ou têm alteração de superfície, certo? Né? Paciente que você quer evitar conservante, etc. Não é uma regra. Mas eu tenho um monte de paciente que usa Saflutan. Então, agora eles estão me ligando, né? Então, Thiago, não encontro mais. Então, o que eu faço? Quem já teve intolerância com latanoprosta, para mim a única coisa que dá para pensar em que não seja o Saflutan é a latanoprosta que salve Zulta, tudo bem? Que tem um perfil de tolerância parecido com a latanoprosta. Se ele já usou e teve problema, não dá. Se ele não usou, eu falo, compra a latanoprosta, a gente vai ver aqui no consultório como é que ficou quando você vier, tá? Se já usou e teve problema, putz, é um ótimo candidato para você fazer laser, né? E o paciente entende bem.
você não pode usar beta-bloqueador, lembra que quando você usou a melhor alternativa de colírio que a gente tem, você ficou ruim, vem aqui que nós vamos conversar sobre uma outra alternativa, nós vamos tentar melhorar a drenagem, é um ótimo candidato para fazer laser, tá? Se for operar catarata, fazer MIGS, né? Enfim, o paciente for operar catarata, você pode fazer um KDB, pode fazer stent, fazer o que você quiser. Tá show. Mas é um Ótimo. ótimo candidato para laser, tá? Tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação no chat? Almir, quer fazer alguma Não, colocação? eu tinha algumas coisas para comentar, mas nas perguntas que foram feitas, o Tiago já esclareceu minhas dúvidas. Então, só para parabenizá-lo pela excelente aula e agradecer, né, a presença dele Obrigado. com a gente. Obrigado. Obrigado. Eu acho que foi realmente uma lição aí de coisas de ordem prática, literalmente, assim, porque não dá para fazer, como você falou, a receita do bolo, não. É individualizar, mas, de qualquer forma, abrir a cabeça para determinadas situações, porque justamente por isso a gente tem que ficar atenta a cada caso. E essa questão do alto mil que você colocou logo de cara, eu acho que realmente é um divisor de águas. Eu acho que todo mundo que agora for olhar uma alto míope vai olhar com outros olhos, com outro É, ó, olhar, literalmente, né? é o calcanhar de Aquiles do consultório hoje. Hoje o paciente que às vezes a gente não sabe o que fazer é o automíope. É um cara que às vezes progride na tua frente sem você perceber, às vezes não controla bem. As alternativas de cirurgia são ruins no automíope, né? A fístula no automíope é complicado, hiperfiltra, faz maculopatia. É um paciente bem difícil no consultório hoje. Paciente jovem, né? Eu vou operar uma moça amanhã, médica, pela terceira vez, uma médica de Petrolina, alta míope. Quando tentamos laser, não deu certo. Fiz a matrec do olho, foi bem. No outro olho, perfiltrou. Fiz uma sutura transconjuntival, segurou. Ela teve crise de tosse, afrouxou. Então, tá lá com 3 de pressão, cheia de dobra na mácula, né? Então, é difícil, né? Assim, é a paciente mais nova que eu, né? Então, são casos complicados mesmo. Mas, pessoal, obrigado aí pelo convite, tá? Fico à disposição. Ainda tem mais uma última Ah, perguntinha, claro. raspa de tacho aqui da doutora Maria Rachid. Qual a Claro. relação de paciente com enxaqueca e glaucoma? É boa. Então, na verdade, assim, a enxaqueca, né, assim como o sexo feminino, que é quem mais tem enxaqueca, não é um fator de risco para qualquer tipo de glaucoma. Então, a enxaqueca, ela é um fator de risco, acho que não para desenvolvimento, mas é um fator de risco para pior prognóstico em quem tem glaucoma normotensivo. Então, paciente com glaucoma de pressão normal, se você acompanhar ao longo do tempo e buscar identificar possíveis fatores prognósticos, entre alguns que você identifica, e aí vem o que não tem no glaucoma primário de ângulo aberto hipertensivo, sexo feminino e enxaqueca. Então, a tua paciente com enxaqueca, e outras coisas, né? Aí a gente pode falar apneia do sono, a hipotensão noturna, né? Aquela queda noturna da pressão arterial muito intensa. Lembrar que esse dip noturno da pressão arterial é fisiológico, né? O descenso noturno da pressão arterial é entre 10% e 20% da PA média, é normal, mas quedas de acima de 20% podem ser deletérias para o nervo óptico. A enxaqueca é mais um sintoma desse paciente que é meio pró-vasoconstrito ali, né? Se você for dosar endotelina tipo 1, que é o que faz vasoconstrição, né? Você tem óxido nítrico aqui e endotelina aqui. Então, eles têm excesso de endotelina circulante. Foi a tese da Isabela Almeida, lá de Belém. A gente dosou endotelina nesses pacientes, não só a gente, outros grupos fizeram isso, né? Mas é um paciente que é um quadro sistêmico. A gente cada vez mais entende esse glaucoma de pressão muito baixa como um quadro oftalmológico, ou seja, a manifestação oftalmológica de um quadro sistêmico. É paciente que tem extremidades frias, de novo, é mais comum em paciente oriental, baixo peso, enxaqueca, e aí a fato de ter enxaqueca, Mariana, aí é um fator de risco para piora ao longo do tempo. Tá? Então, o paciente você tem que olhar mais de perto. Tá? Ela perguntou: peço campo visual para esses pacientes de rotina nesses casos? Pediria mais alguma coisa? Para o paciente que só... Eu acho que assim, se ele tiver enxaqueca e tiver um nervo muito bom, o nervo inocente, eu não pediria. Tá? Eu acho que eu vejo enxaqueca assim, no paciente que já tem glaucoma, eu seguiria ele mais de perto e principalmente o campo visual paracentral. Esse paciente tende a ter efeito paracentral mais cedo, e uma vez que eles progridam, eles tendem a progredir mais paracentral também. Então, esse é o paciente que você tem que fazer 10-2 desde o começo, tá? Ou um 24-2C,
ou um 10-2 desde o começo para monitorar melhor a região paracentral, nesse paciente com glaucoma normotensivo, principalmente na presença de enxaqueca, que aumenta a chance de pior ao longo do tempo. Legal. É isso Beleza? aí. Acho que agora as perguntas terminaram. Então, a gente só tem a agradecer, né, Almir, a presença Claro, claro. do Tiago, que foi tão generoso aí É, com a gente. Eu sei que ele é super cotado aí, 1000 aulas. Hoje ele já tinha uma programação de aula pela manhã e, graças a Deus, a nossa era no final do dia, então deu para Certo. compor no mesmo dia, mas sempre muito disponível, desde o CIMASP, no primeiro momento ele já se mostrou assim super receptivo e a gente só tem a agradecer a participação, como sempre, elevando o sarrafo para as próximas aulas. Ficam cada dia mais assim difíceis de você conseguir palestrantes de tão alto gabarito aí como o Tiago. Então, é só agradecer a sua participação, esperando futuramente contar com você em outras circunstâncias, tá bom, Galera, Tiago? isso que eu ia falar aquela obrigado, hora, Thiago. fico à disposição, tá? Eu gosto desse tipo de evento. Se deixar eu falar aqui, eu falo um monte, né? E se um dia for fazer alguma coisa presencial, a gente está aí do lado também, né? Então, for fazer alguma coisa Legal. presencial, pode contar comigo. Com Obrigado, Thiago. certeza. Obrigado. Muito, muito obrigada. A gente tem agora a sua promessa futuramente, Ah, quem pode. sabe, de estar presencialmente aí. Então, vamos aí programar essa circunstância, tá bom, Claro, Tiago? claro. Almir, você quer encerrar? Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado, amigo. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para todos. Boa noite a todos os colegas, até a próxima. E em breve vamos divulgar o tema da nossa próxima sessão, tá bom? Boa noite a todos Boa e noite a o link todos. de Obrigado. Boa gravação a noite. gente disponibiliza assim que possível, tá bom? Um abraço, boa noite.